Olá, pessoal. Mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Alessandro Saad, e o assunto da aula de hoje é progressão geométrica, que a gente vai chamar de PG, tá bem? Então, gente, vamos lá. Só vou preparar para a gente fazer a apresentação aqui. Bem rapidinho. Pronto. Vamos lá, então. Gente, vamos começar com a introdução a esse assunto, progressão geométrica. Uma empresa de telecomunicações planeja iniciar suas atividades em determinada região, comercializando pacotes de programa de TV por assinatura. Sua meta para o próximo ano é vender 25 pacotes no primeiro mês, 50 pacotes no segundo mês, 100 pacotes no terceiro e assim por diante. Isto é, em determinado mês, o número de pacotes vendido deve ser o dobro do número vendido no mês anterior. Tá? Então aqui eu coloco uma curiosidade, que a TV por assinatura chegou no Brasil por volta dos anos 1990. Tá? Então, é o que está acontecendo aí. Então, caso essa meta seja alcançada, a sequência de pacotes vendidos será, então aqui, 25, 50, 100, 200, 400. Pode dizer que aqui nós temos, então, esse aqui é o nosso primeiro termo, o A1, aqui o segundo termo, o terceiro, o quarto, o quinto termo, né? Então, a gente vai tendo esse aumento assim, né? Então, observe que cada termo dessa sequência, a partir do segundo, é igual ao produto do termo anterior por 2. A sequência acima é exemplo de uma progressão geométrica, de uma PG. Tá? Ou seja, quando ele vai aumentando, o próximo termo é igual ao anterior vezes vezes um número. Bem? Então, gente, agora a definição então, de PG. A progressão geométrica, PG, é uma sequência em que cada termo a partir do segundo é igual ao produto do termo anterior por uma constante real, chamada de razão da PG. Então, a gente pode dizer assim, que o próximo termo, então, o A, N mais 1, que a gente representa por o próximo termo, vai ser igual ao AN, que seria o termo anterior, vezes uma razão, que a gente vai chamar de quê? Lá na PA, nós chamávamos a razão de R. Aqui nós vamos chamar a razão de Q. Bem, então aqui, essa não é ainda a fórmula do termo geral, mas é uma ideia do que a gente vai nos dar, do que seria, como encontrar os termos aí de uma PG. Vamos ver um exemplo? Escreva uma PG de 5 termos, em que o A1 é igual a 2 e a razão Q é igual a 3. Então, bom, vamos ver aqui. Bom, o A1 já me deu aqui, O A1 é igual a 2, que já é o nosso primeiro termo da nossa PG. O A2, segundo a fórmula que nós vimos, é igual ao o A1, que é o anterior, vezes a razão. A razão é 3, vezes 3. Opa. Vamos botar aqui primeiro aqui, O A1, então, é 2 e a razão é 3. Então, 2 vezes 3, 6. Então, a gente descobriu já o segundo termo da nossa PG. O terceiro termo vai ser igual ao anterior, então, o A2 vezes a razão. Opa, desculpe. Então, vai ser igual a 6, que é o anterior, vezes 3. 6 vezes 3, 18. O A4, que é o quarto termo da nossa PG, vai ser igual a 3 vezes a razão. Então, vai ficar igual a 18 vezes 3. 18 vezes 3 dá 50
e 4. E por último, nosso quinto são 5 termos, é o A5, ó. É igual ao A4 vezes a razão. Então, vai ficar igual a 54, que é o nosso termo anterior, vezes 3. Aqui vai dar 162, tá? Então, 6, 18, 54 e 162. Tá? É uma PG com 5 termos. Bom? Bom, agora nós vamos ver a classificação. Uma PG, ela pode ser... São 4 classificações. Ela pode ser crescente. Bom, quando que ela é crescente? Quando cada termo é maior que o antecedente. Isso vai acontecer quando? Quando o primeiro termo for positivo e a razão for maior do que zero. Tá? Então, por exemplo, 4 aqui o A1 é positivo. E a razão vai ser 3. Então, 4, 12, 36, 108. E a gente sabe que ela vai crescer. Né? Uma outra maneira de termos uma PG crescente, isso é bem interessante. Quando o nosso primeiro termo é negativo, é menor do que zero. E a razão é um número entre zero. Isso quer dizer que é um número entre 0 e 1. É um número entre 0 e 1. O que vai acontecer, então, aqui? Por exemplo, aqui eu tenho essa PG. Menos 16, menos 8, menos 4, menos 8. Olha, o primeiro termo é negativo e a razão é 1 meio. 1 meio é o mesmo que 0,5. Né? Então, é um número que está entre 0 e 1. E notem que menos 16 é menor do que menos 8. Menos 8 é menor que menos 4. Ela está crescendo. Apesar de ela estar negativa, esse número, o próximo número é maior do que o anterior. Ok? Vamos ver agora uma PG decrescente, onde cada termo é menor que o termo antecedente. Isso vai acontecer quando? Então, quando nós temos o nosso primeiro termo maior que zero e a razão sendo entre 0 e 1. Isso é bem interessante também. Ela vai ser decrescente. Por exemplo, 4, 2, 1, 1 meio, 1 quarto. O que aconteceu aqui? A razão é 1 meio. Está multiplicando por 0,5. Então, o próximo termo vai ser menor do que o anterior. 2 é menor do que 4, 1 é menor do que 2, 1 meio é menor do que 1, 1 quarto é menor do que 1 meio, e assim sucessivamente, né? E o outro caso é quando nós temos o primeiro termo negativo e a razão for maior do que 1. Então, notem que ela vai decrescer, menos 3, menos 15, menos 75, menos 375. Apesar dos números estarem aumentando, eles estão aumentando negativamente, ou seja, eles estão aumentando para o lado de lá, para o outro lado, né? Ou seja, eles estão aumentando lá para ficar um número muito grande, mas negativo. É como se aumentasse uma dívida, né? Como se a minha dívida aumentasse, está decrescendo, né? Esses números estão decrescendo. Bem? Bom, agora nós temos uma PG constante, é quando cada termo é igual ao termo antecedente. Bom, isso vai acontecer quando? Quando a razão for 1. Quando a razão for 1, olha. E nós temos que ter o A1 diferente de 0, na verdade, né? O A1 diferente de 0. Então, aqui 3, 3, 3, 3, é como se fosse, a gente pode ver ela como uma PG de razão 1. Ela multiplica por 1, vai chegar no mesmo número. Né? Outro caso de uma PG constante é quando o nosso primeiro termo for igual a 0. Né? E aí a razão é qualquer número real. Qualquer número real pode ser a razão, porque vai ficar 0 vezes... Aqui eu botei uma razão 2. Então, 0 vezes 2, 0, vezes 2, 0, vezes 2, 0. Então, né? Então, ela vai ser constante. Tá bem? E ela pode ser também alternada. Alternada, ela não é crescente nem decrescente. Isso vai acontecer quando nós tivermos não mais uma combinação, mas quando a razão for menor do que 0, isso vai acontecer. Ou seja, comecei aqui com 2, e a razão aqui é menos 4. Então, ficou 2, menos 8,
32, menos 128. Aqui vai ficar um número positivo, depois negativo, positivo, negativo. Então, ela não cresce nem decresce, ela vai se alternando entre números positivos e negativos, tá? E aqui um outro exemplo, ó, é a razão menos 1. Ó, comecei com 4, menos 4, 4, menos 4, 4, menos 4, e assim ela vai, segue infinitamente, mas sem ter um crescimento ou um decrescimento, ela vai se alternando, tá bem? Então, é uma PG alternada. Tá? E uma observação que eu trago aqui é o seguinte, ó. Então, a gente pode notar que a razão da PG ela pode ser obtida calculando-se o quociente entre um termo, a partir do segundo, né, e seu antecessor. Ou seja, a razão é igual a 2 sobre o A1, ou A2 divididos por A1, A3 sobre A2, né, ou A3 sobre divididos por A2, A4 sobre A3, A5 sobre A4, e assim, ó, o próximo, que é o AN, dividido pelo seu antecessor, tá? Vamos ver um exemplo, ó. Ele pede assim, determine a razão da PG 139. Então, a razão, que a gente vai denotar pela letra Q, ó, eu posso fazer isso aqui, ó. Bom, eu faço o A2 sobre o A1. Então, vai ficar 3 divididos por 1. 3 divididos por 1 dá 13. Bom, já encontrei a razão aqui. Poderia encontrá-la de uma outra maneira, ó. Pegar o A3, que é o 9, dividir pelo A2. Então, 9 sobre 3. 9 dividido por 3 dá 3, tá? Ou seja, também encontramos a razão da nossa PG. Tá bom, pessoal? Então, o assunto foi encerrado, é bem tranquilo, né? Tendo alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, tá? Até mais, então. E a gente se vê na próxima videoaula. Tchau, tchau.